E o Flamengo liberou Jorge Jesus para voltar a Portugal por causa das paralisações dos campeonatos por aqui. Mas no vídeo de hoje do canal do Nicola, te respondo sobre a possibilidade de ele nem voltar ao Rio de Janeiro para comandar o Flamengo, levando em consideração que seu contrato está perto do fim. Também quero falar sobre o Vasco e a busca por um treinador e, para fechar, uma polêmica à vista. Jogadores, orientados por advogados, não querem aceitar a possibilidade de redução nos salários, e isso vem sendo debatido e discutido pelos grandes clubes do futebol brasileiro. Fala aí pessoal, eu sou o Jorge Nicola, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Espero que você esteja em casa, bem, saindo o mínimo possível para dar sua contribuição para que esse coronavírus vá embora o mais rápido possível. Antes de começar a passar as informações que eu prometi agora há pouco, quero dizer que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball, o aplicativo que você precisa ter no seu telefone celular para ficar super bem informado sobre as coisas que estão rolando no mundo do futebol. Apesar das paralisações, há muita notícia circulando e você com o OneFootball vai ficar melhor informado, especialmente sobre as coisas do clube do seu coração. Basta quando baixar o OneFootball, selecionar seu time e a partir daí tudo de importante que acontecer vai gerar uma notificação no seu celular. Para você ter o OneFootball no seu telefone é bem fácil, basta pegar na descrição desse vídeo o link, você vai baixar e ele é absolutamente de graça para qualquer celular. Quero começar o vídeo falando sobre o Vasco da Gama e a busca por um técnico. Na semana passada cheguei a fazer uma live com vocês e vários vascaínos me perguntando sobre quem seria o comandante do Vasco. Entrei em contato com dois dirigentes importantes do Cruz Maltino durante o fim de semana para tentar trazer essa resposta a vocês. E o que eu posso dizer é que o Vasco nesse momento não tem pressa para definir seu novo comandante, o substituto de Abel Braga. E a explicação, a justificativa para a falta de pressa tem a ver com o aspecto financeiro. Qual é a lógica de o Vasco se apressar para contratar um técnico sem saber se as competições vão voltar em 1, 2 ou até 3 meses? Imaginamos, por exemplo, que o José Moraes, técnico português, que você soube primeiro sobre a possibilidade de ser comandante do Vasco aqui no canal. Digamos que o Vasco entenda que ele é o nome a ser contratado. Não tem muito sentido você contratá-lo agora e correr o risco de pagar 30, 60 ou até 90 dias de salário para um clube com dificuldades financeiras sem saber quando as competições vão voltar por aqui. Então hoje tanto o presidente Alexandre Campelo quanto o André Mazzucco, que é o diretor executivo de futebol do Vasco, tendem a esperar mais um pouco. Eles querem entender um pouquinho mais do calendário brasileiro para a partir daí definirem o nome do substituto do Abel. Vários nomes foram especulados nos últimos dias. Thiago Largue, Eduardo Barroca, Jair Ventura, o próprio José Moraes, de quem eu disse agora há pouco, técnico português de 54 anos de idade, que foi durante muito tempo auxiliar técnico do José Mourinho em vários grandes clubes do futebol europeu. Ele até causou uma boa impressão nos dirigentes vascaínos, mas não apressa. A ideia do Vasco é colocar as coisas em ordem, ou pelo menos sobreviver a esse período sem bola. Vale lembrar que o Vasco não conseguiu pagar nenhum mês do salário do Abel e deve a ele R$1.300.000. O Vasco ainda tem direitos de imagem atrasados desde o mês de setembro, além de férias, um percentual do 13º, mês de janeiro, mês de fevereiro, tudo isso acumulado. O que levou inclusive os jogadores a entrarem em greve de silêncio. Não tem jogador do Vasco dando entrevista já há um bom tempo. Quero falar agora de uma treta que certamente vai acontecer nos próximos dias, tô antecipando para vocês. É que na última sexta-feira o Globoesporte.com publicou uma notícia dando conta de que a Comissão Nacional de Clubes, formada por todos os clubes brasileiros, mas representada por Fluminense, Atlético Mineiro, Grêmio, Palmeiras e Bahia, se reuniu para debater o que fazer durante a paralisação das competições por aqui. E chegou a uma conclusão, uma proposta, que inclusive já foi enviada à FENAPRAF, que é a Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol. E essa proposta enviada tem uma série de itens que já causaram revolta em jogadores e advogados representantes desses jogadores. Daqui a pouquinho eu falo sobre essa revolta. Antes quero me ater às propostas, aos pontos. Primeiro ponto, férias começando nessa segunda-feira e só terminando em 21 de abril. Seriam 30 dias para que os atletas pudessem descansar e para que os clubes não tivessem de pagar toda a grana do salário agora. Como é que funcionaria o pagamento dessas férias? 50% no ato e outros 50% pagos somente no dia 31 de dezembro, ou seja, no último dia de ano. Já era uma forma dos clubes economizarem 50% do que pagariam agora. Essas férias também apresentariam uma vantagem porque permitiriam que o Campeonato Brasileiro não terminasse
no começo do mês de dezembro e fosse talvez prorrogado. As férias ficariam restritas ao dia 24 de dezembro até o dia 2 de janeiro. Ou seja, os atletas curtiriam Natal e Ano Novo ao lado das famílias e já voltariam ou para terminar o Campeonato Brasileiro ou para começar o Campeonato Estadual. Dependeria muito do tempo em que a paralisação por agora fosse determinada. E é o segundo item proposto pela Comissão Nacional de Clubes que vai gerar uma enorme confusão. Ela trata sobre a possibilidade de, depois de voltarem das férias, os atletas se depararem com um cenário de não realização dos campeonatos ainda, também por conta do coronavírus. Nesse momento, os clubes estariam dispostos a reduzir em 50% os salários do atleta no primeiro mês. Então, digamos que os jogadores vão para o período de férias, voltam e as competições ainda não foram reiniciadas. O que os clubes fazem? Pagam só metade dos salários e os jogadores abraçam esse prejuízo da outra metade. Daqui a pouco eu trato sobre como é que os advogados e os sindicatos estudam essa possibilidade. Bom, tem ainda um terceiro item que trata sobre a suspensão do contrato de trabalho dos atletas até que as competições fossem reiniciadas caso, depois do período de mês de férias e depois de um primeiro mês com 50% dos salários, as competições continuassem paralisadas. Então, os contratos seriam suspensos e só seriam retomados a partir do momento em que os clubes estivessem autorizados a voltar a jogar bola. Conversei com o presidente do Sindicato dos Atletas de São Paulo, Rinaldo Martorelli, e ele se mostrou radicalmente contra qualquer possibilidade de férias já. Ele entende que os clubes deveriam esperar um pouco mais para entender como é que vai funcionar a paralisação das competições por aqui. Também conversei com o João Henrique Chiminazzo, advogado especialista na parte do direito esportivo. Ele é advogado de diversos atletas em uma série de questões, das mais diversas questões. Salários atrasados, ações judiciais, e ele está muito preocupado com essa história de redução dos salários. Para ele, isso é inconstitucional. Aí ele lembra que a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, que é de 1943, até trata sobre a possibilidade de uma redução de 25% dos salários. Mas a Constituição, que é a lei maior e é mais nova do que a CLT, de 1988, proíbe qualquer redução salarial. Então, no entendimento do João Henrique Chiminazzo, os clubes não podem propor a redução dos salários para os atletas. As férias, de acordo com ele, até fazem parte de um pacote em que todo mundo tem que ceder um pouquinho, os atletas têm que entender a situação dos clubes, os clubes de fato estão passando por dificuldades financeiras, mas redução do salário, de acordo com o advogado, pode até determinar ações na justiça por parte desses jogadores. Como é que os clubes poderiam tentar uma alternativa para que não fossem processados? Eles teriam de recorrer a ações coletivas. Então, eles determinariam que todos os jogadores, por um período determinado, estivessem com salários reduzidos numa ação coletiva. Dessa maneira, talvez a chance de uma vitória em um eventual caso de processo por parte dos atletas até fosse concedida. Mas o que dá para afirmar nesse momento é que certamente, se as competições demorarem a reiniciar, certamente vão ter jogadores recebendo menos do que seus atuais contratos e muita gente pensando na possibilidade de processar seus empregadores. Quero falar agora sobre Jorge Jesus, que está voltando para Portugal com autorização da diretoria do Flamengo. Ele e seus auxiliares portugueses estão embarcando sem data certa para voltar ao Brasil. E a grande pergunta que fica no ar é: será que existe a possibilidade, o risco, de o Jorge Jesus nem voltar mais a trabalhar no Flamengo, levando em consideração que seu contrato acaba em 31 de maio ou 15 de junho? Todo mundo vinha afirmando que o contrato terminaria em 31 de maio, mas recentemente o vice-presidente de futebol do Flamengo, o Marcos Braz, assegurou que esse contrato só termina em 15 de junho. Levando em consideração a possibilidade de os campeonatos por aqui ficarem paralisados por 30, 60 ou até 90 dias, existe sim um risco de o Jorge Jesus não ter mais contrato quando os campeonatos por aqui forem reiniciados. O Flamengo teria como alternativa nesse caso tentar convencer o Jorge Jesus a trabalhar no clube durante esse período em que ele não esteve ativo. Seria uma forma de compensar pela perda, pela paralisação das competições e o fato de o Jesus não ter trabalhado por um determinado número de meses. Mas o português não teria essa obrigação de voltar a trabalhar no Flamengo caso não estivesse afim. E por que o Flamengo decidiu liberar o Jorge Jesus para voltar a Portugal, mesmo correndo esse risco? São vários os motivos. O primeiro deles, o lado pessoal, de um cara que tem 65 anos de idade, tem toda a família em Portugal, ele mora sozinho num condomínio da Barra da Tijuca e até a semana passada vivia um enorme caos com a preocupação de estar com o coronavírus. O primeiro teste dele apresentou a possibilidade
de ele estar com coronavírus. A contraprova apresentou indefinição, ele precisou fazer mais um teste e somente nesse último teste ficou comprovado que ele não tem o coronavírus. Então Jorge Jesus procurou a diretoria do Flamengo, explicou os motivos, falou que queria estar mais perto da família e foi autorizado a voltar para Portugal. Na sua conta do Instagram, Jesus já havia dado sinais da saudade de pessoas próximas, de estar ao lado dos familiares e dos amigos, e na semana passada, inclusive, ele perdeu um grande amigo, o cara que foi massagista dele enquanto ele foi técnico do Estrela da Amadora. Esse cara com 80 anos de idade foi a primeira vítima do coronavírus em território português. Outro ponto que pesou para a liberação do Jesus foi a vontade do Flamengo de, a partir dessa segunda-feira, liberar todos os seus atletas para um período de férias de 30 dias. Isso ainda não foi confirmado de forma oficial, mas estava sendo discutido nos bastidores e pode ser anunciado a qualquer momento. Dessa maneira, o Jorge Jesus já estaria em Portugal curtindo merecidas férias ao lado dos familiares. Você pode estar se perguntando como é que estão as questões financeiras para a prorrogação desse contrato. E eu tenho contado para você desde janeiro que a ideia do Jesus é ficar no Flamengo somente mediante um aumento grande dos salários. Hoje, atualmente, ele ganha 4 milhões de euros por temporada livres de impostos no Flamengo. Jesus só quer ficar se passar a ganhar 7 milhões de euros por temporada, um baita de um aumento salarial. O Flamengo até topa chegar a 6 milhões de euros, pelo menos foi essa oferta feita pelo Rubro Negro em janeiro. Na oportunidade, esses 6 milhões de euros por temporada, livres de impostos, equivaleriam a 2 milhões e 300 mil reais por mês. O problema é que o Jesus exigisse 7 milhões de euros livres por temporada, que equivalem a 3 milhões e 100 mil reais. A gente está falando de uma diferença de 800 mil reais entre a oferta do Flamengo e a pedida do técnico português. Sem acordo, existe sim o risco, embora imagino que seja pequeno, de Jesus não trabalhar no Flamengo. A tendência é de que as competições voltem antes de 15 de junho, ou seja, por contrato ele seria obrigado a voltar ao Flamengo para terminar ou para fazer mais alguns jogos. E a grande verdade é que nesse momento ninguém tem a mínima ideia de o que passa pela cabeça do Jorge Jesus depois dessa pandemia mundial que tem feito vítimas em todo o mundo. Será que ele decidiu ficar mais perto da família? Será que ele topa prorrogar o contrato e ficar mais uma temporada e meia no Flamengo, como é desejo da diretoria rubro-negra? Bom, essas respostas todas a gente só vai ter com o tempo. Pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês. Espero que estejam em casa todos bem, assistindo aos vídeos do canal do Nicola. Se você curtiu, não esquece de dar um like, de se inscrever no canal, é bem fácil, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Aproveita e aperta o sininho para ser notificado. Toda vez que eu fizer vídeo novo ou live, quem tem Instagram me segue por lá no @JorgeNicola. Tô sempre postando no Instagram os vídeos que eu faço por aqui. É até uma forma de você lembrar dos vídeos que eu tô fazendo, se você me segue por lá. E use o espaço para comentários aqui no YouTube para deixar opinião, sugestão, dúvida, crítica. Tudo isso é muito bem-vindo. Beleza? A gente se vê em breve. Tchau, tchau!